mostrou que os pretos ocupam apenas 4,9% das cadeiras nos conselhos de administração das 500 empresas de maior faturamento do Brasil, e entre os quadros executivos eles são 4,7%. Na gerência, apenas 6,3% dos trabalhadores são pretos no Brasil. Sérgio, o que a gente pode fazer para mudar esse péssimo cenário? Como a gente pode reorganizar a sociedade para as pessoas entenderem de uma vez por todas que isso é simplesmente inaceitável? Bom, enfim, eu não sei exatamente quais são as soluções, né? É complicado você tentar oferecer soluções assim. Eu às vezes não costumo até não dar respostas definitivas sobre isso. Mas, enfim, o que eu estava dizendo também no momento da nossa conversa é que no Brasil você tem os estudos sobre marginalidade que ajudam muito a entender isso, que isso é uma formação muito, muito antiga, né? Que é justamente, isso remete à nossa cidadania também. Mas é isso, estudos bem antigos já, enfim, de 50 anos atrás, 40 anos atrás, mostram justamente como essa inclusão do negro foi feita no mercado, né? Do trabalho, né? Sempre a partir da precarização ou da marginalidade. Antes era marginalidade e depois precarização. Mas inclusive, se você olhar, incluir também noções de gênero, você vai observar nesses dados que, às vezes, até a mulher branca, às vezes, ocupa lugares e salários melhores do que o homem negro. Isso também são dados. Enfim, você tem diferentes formas, talvez, de resolver que foram tentadas. Eu acho até que a própria questão de concursos ajudou muito nesse sentido, né? A resolver nesse sentido, mas você precisa ter uma preparação antes, né? Para quem tem acesso a esses concursos, ou mesmo tendo acesso, quem tem uma coisa, né? De sucesso, né? Nesses concursos, isso remete também à educação. Aí você vai ter que trazer esse debate de novo sobre cotas, esse debate sobre inclusão, permanência nas universidades e nas escolas, né? Porque não basta ter cota, é preciso também você promover ações que vão permitir a permanência desses estudantes, né? Nessas escolas, nessas grandes escolas, né? Como que vão permanecer? A questão de como que vão se alimentar. Eu mesmo frequentei muitos estudantes, assim, grandes amigos meus, que são que eram pessoas do interior, pessoas às vezes pardas, brancas, negros, pobres, mas a maioria do interior, pessoas pobres que entravam na universidade. Como eu disse também, que não é só uma questão racial, é uma questão também uma questão social também, uma questão de acesso a uma renda digna, né, digamos assim. Então eu tinha muitos colegas e grandes amigos meus que vinham do interior. Eu estou falando do interior do Nordeste. Ah, então, muitos com condições mínimas. Às vezes, o melhor momento para eles era quando estavam em período de aula, porque pelo menos eles tinham acesso a restaurante universitário, eles tinham acesso à residência universitária. Né? E quando são as férias, ficam na universidade. E quando voltam para o interior, às vezes é voltar numa situação mais precária ainda. Então, você tem toda essa discussão. E com os cortes que você vai ver assim, que estão acontecendo já na universidade, o que se perde são justamente acesso a restaurantes universitários, acesso até a bibliotecas de qualidade, a residências universitárias, né? Existe também uma grande disputa de residência para você ter acesso à residência universitária. É uma disputa incrível, porque tem muita gente concorrendo para isso. Então, esses cortes todos, na verdade, essa questão isso para mostrar o quê? Que a questão do emprego, que a gente vai ver, que essa questão do subemprego ou da precarização, na verdade, tudo isso é muito, os fundamentos disso, as bases disso são bem anteriores, né? Aquilo ali é só quando a gente começa a perceber o problema. Nós temos outros problemas que já vêm antes, né? Que são bem práticos, assim, que remetem justamente a isso de educação, de inclusão, de cotas, de permanência nas universidades, de fome,
combate à fome, hein? E são essas questões que na verdade vão ser determinantes. E depois, eu acho que as políticas públicas, depois que vão acontecer, que vão transformar essa questão de mais tarde sobre emprego. Mas sempre lembrando, né, que existe essa... E na escala dessas coisas que você estava citando, nessa escala, o pior lugar é você ser mulher negra, né? Sendo mulher negra, então, é a pior posição possível, né? Daí também a importância para a gente de ler autoras, né, intelectuais negras, que é também um esforço que eu mesmo faço, que inclusive na minha formação de sociólogo também tem uma lacuna de autores ou autoras, né, autores negras ou autoras, digamos assim. Você tem essa lacuna, é verdade. Você tem uma dificuldade de ter acesso à literatura, a textos escritos por mulheres negras, porque esses textos vão te mostrar justamente a relação entre racismo, gênero e questão de classe, né? Como que as mulheres se inserem no trabalho. Por exemplo, se você pegar o livro da Angela Davis sobre raça, mulher e raça e classe, onde ela vai trabalhar, por exemplo, a posição da mulher negra dentro dos movimentos civis, ou a posição da mulher negra no campo de trabalho, né? Nas relações de trabalho. Então, é uma outra perspectiva. Eu acho que a gente precisa, inclusive, incluir essas leituras também, para você ter essa perspectiva também que é da própria mulher negra, que cada vez mais tem acesso, temos cada vez mais acesso a isso, pesquisadoras produzindo demais nesse momento, né? Então, eu acho que é importante também termos essa visão aí. Violência policial, Sérgio. Segundo o Atlas da Violência do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 10 anos, né, de 2007 a 2017, o Brasil se tornou o país com mais potencial de morte para pretos do que para não pretos. A taxa de homicídio cresceu 33,1% para a população negra, enquanto a de brancos cresceu 3,3%. Ou seja, né, seguindo esses dados aqui do próprio governo brasileiro, os negros são os que mais morrem e também são a população em que a taxa de mortes violentas mais cresce ao longo dos últimos anos. A gente pode chamar o que o Estado brasileiro, né, por meio da polícia, faz com a população mais pobre, e inclusive a preta no Brasil, de genocídio? Qual é essa situação? Como que a gente consegue deixar também claro essa situação de tragédia que acontece dentro das nossas favelas, dentro dos nossos bairros mais periféricos, que não tem nem pergunta, né? Os policiais já chegam atirando, como a gente tem visto nos últimos meses. Bom, eu diria assim, tem uma coisa que essa discussão da violência policial sempre está voltando, né? Tem que algumas pessoas debatem sobre o colonialismo da polícia, que me parece não ser o caminho, mas, enfim, é um debate também interessante, que a polícia adota um comportamento que remete à racionalidade colonial e tudo. É interessante, mas não me parece realmente o tema. Mas, digamos que eu prefiro falar de uma ética que é própria da polícia. Quando eu digo ética, estou me referindo a práticas, né? Ética no sentido de valores que vão determinar as práticas, né? Dessa instituição da polícia, por exemplo, que é justamente a violência e o machismo, que a polícia é uma instituição que é feita para atuar desta forma, que a ética da polícia é ser violenta e machista. Existe essa ética. E você ser um bom policial, o que é ser um bom policial? Um bom policial não é tratar um cidadão com respeito, um negro com respeito, um pobre com respeito. Não, ser um bom policial não é isso. Ser um bom policial é agir de acordo com essa ética da polícia, que é da violência e do machismo. A verdade é essa. E você tem vários autores que vão debater isso. Um que eu gosto muito de citar é o americano Ta-Nehisi Coates, né? Que escreveu o livro Entre o Mundo e Eu.
esse livro é muito importante porque aqui ele debate a questão da violência policial nos Estados Unidos e ele mostra justamente como a polícia age diferente com os negros, né? Aplicando primeiro a força bruta e desproporcionada e eventualmente pode começar a discutir, né? E tem também aquela grande série de Wire que mostra também. Annapolis is motherfuckers from my own city. For all that profile, shit, partner, you should be paying me a fee. Bom, eu gosto muito de citar obras literárias, cinematográficas e artísticas, porque me parece que elas conseguem trazer uma outra sensibilidade para as pessoas e eu acho que abrem mais caminhos. Eu sou realmente uma pessoa que digo claramente que a sociologia tem limites, a ciência política tem limites e que tem realidades que as coisas nós temos mais facilmente acesso a partir da arte, da literatura ou da pintura, esse tipo de coisa. Mas eu estava para voltar, então, eu cito essas obras de literatura ou de cinema, por exemplo, até a série The Wire, porque lá você vai ver justamente como que a polícia opera. Como que a polícia opera? A polícia opera para oferecer estatísticas, opera para dar uma aparência de estar resolvendo alguma coisa. E, ao mesmo tempo, trabalha com essa questão de uma ética violenta. Se você é uma pessoa branca, ou uma pessoa negra, inclusive, olha o que está nesse código explica. Se você é um policial negro nos Estados Unidos e vai em um bairro negro e age com educação e tudo, você tem pouca chance de ascender na sua carreira. Para você ascender, tem que adotar o comportamento da polícia. O comportamento da polícia é um comportamento violento. E tem que ser um comportamento machista. Eu vejo esse debate atual sobre a polícia militar no Brasil, onde você tem toda uma discussão que se focaliza em indivíduos e tudo. Eu acho que o caminho não é se focalizar em indivíduo. Inclusive, quando eu vejo pessoas dizendo a polícia age com uma racionalidade colonialista. O problema não é o colonialismo da polícia. O problema é a ética da instituição policial. Por exemplo, quando você vê as manifestações dos coletes amarelos na França, quais foram os resultados disso? Pessoas mutiladas, que perderam braços, dedos, olhos. E a maioria dos movimentos dos coletes amarelos eram brancas, eram operários brancos, eram trabalhadores brancos que estão na precariedade. Trabalhadores de Uber, trabalhadores que trabalham no setor do alimento, das usinas lá e tudo, mas que estão em situação de precariedade, de trabalho muito ruim, e eles estavam manifestando por isso. O movimento do colete amarelo era sobre isso na França. Apesar que depois a parte da mídia tentou caracterizar como um movimento de extrema-direita, totalmente engano, sabe? Isso é um erro total. Na verdade, não diria que é um erro, é uma manipulação. Porque você caracterizando como extrema-direita tinha mais chance de montar a opinião pública contra esse movimento, né? Mas o fato é que a polícia branca da França saiu na rua e atirou nessas manifestações. Atirou tanto que hoje você tem pessoas que apresentam sequelas de veteranos de guerra. E não são negros. Porque o movimento dos coletes amarelos não era um movimento negro. Era um movimento de trabalhadores. Tanto até que o uniforme que eles usam é um uniforme de pessoas, por exemplo, que funcionaram de aeroportos, dessas grandes plataformas, sabe? Então, dizer que o problema da polícia brasileira é uma polícia colonial é um erro de avaliação. Não é necessariamente uma questão de decolonizar a polícia. Porque se fosse decolonizar a polícia, por que a polícia francesa age da mesma forma com a população trabalhando, com os trabalhadores, os trabalhadores com os coletes amarelos? Por que a polícia francesa é tão violenta assim? Então, acho que é uma questão, primeiro, de uma ética militar. E eu gostei muito da expressão que eu vi hoje, que eu vi um livro que o sociólogo, o economista
Não, é um jurista, é professor da